Imagine alguém que passou anos longe da fé, acreditando que Deus já havia se calado. Esse era Lucas, que chegou ao ponto de chutar uma Bíblia, como se quisesse desafiar o céu. Mas ele mal sabia que esse ato seria justamente o ponto da virada que marcaria a sua vida para sempre. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa. Se prepare para ouvir a história de hoje, que será impactante. Aproveite e se inscreva agora no nosso canal. Vamos à história de hoje. O silêncio da tarde era cortado apenas pelo som distante de carros e passos apressados no centro de Belo Horizonte. À frente da igreja evangélica Esperança Viva, havia uma escultura simples em formato de uma grande Bíblia aberta, erguida como símbolo da fé que sustentava aquela comunidade. Muitos moradores passavam por ali diariamente, e era comum ver grupos de jovens reunidos para momentos de oração e leitura da palavra. Mas o que aconteceu naquela quarta-feira não apenas quebrou a rotina, como deixou toda a vizinhança em choque. Diante de dezenas de testemunhas, um universitário chutou a Bíblia exposta no jardim da igreja, num gesto de desprezo que logo se espalhou pelas redes sociais. O nome dele era Lucas Andrade, 22 anos, estudante de filosofia em uma das maiores universidades da capital. Brilhante nos debates acadêmicos, dono de uma inteligência afiada e de uma oratória que impressionava professores e colegas, Lucas também era conhecido pelo jeito provocador. Gostava de desafiar crenças religiosas e não perdia a oportunidade de zombar daqueles que se declaravam cristãos. Cresceu em um lar onde os cultos de domingo e os hinos de louvor eram tradição, mas ao chegar à faculdade, decidiu abandonar tudo. A fé que um dia conheceu deu lugar ao ceticismo, e a arrogância passou a ser sua marca registrada. Naquele fim de tarde, alguns jovens estavam reunidos no jardim da igreja, de mãos dadas em oração. O sol refletia no letreiro da fachada, e o vento leve balançava as folhas das árvores. Foi nesse cenário que Lucas apareceu, mochila caída em um ombro, olhar carregado de desprezo. Ele parou, encarou o grupo e, sem pensar duas vezes, desferiu um chute contra a escultura da Bíblia. O som metálico ecoou pelo pátio, provocando gritos de espanto e olhares incrédulos. Alguns celulares se ergueram, registrando tudo em vídeo. O pastor Elias, que havia acabado de sair do templo, aproximou-se sem pressa. Não gritou, não discutiu. Apenas olhou firme para o jovem e disse em voz calma, mas profunda: "Filho, quando você chuta a Bíblia, você não está apenas chutando um livro. Você está chutando a chance de conhecer o propósito da sua vida." O silêncio tomou conta do lugar. Lucas bufou, murmurou algo incompreensível e saiu andando, deixando para trás um grupo em choque. Mas não fazia ideia de que em poucas horas aquele vídeo correria a internet inteira, e que algo ainda maior estava prestes a acontecer em sua própria vida. Naquela noite, Lucas tentou agir como se nada tivesse acontecido. Sentou-se em seu quarto, ligou o computador e riu dos comentários que já começavam a aparecer no vídeo publicado. "Esse é corajoso", dizia um. "Olha só o ateuzinho querendo atenção", zombava outro. Mas por trás da tela iluminada, o coração de Lucas não estava tão firme quanto sua aparência demonstrava. Havia algo estranho, como se um peso invisível tivesse descido sobre ele. A madrugada chegou, mas o sono não. O jovem deitou, rolou na cama e pela primeira vez em anos teve a sensação de que alguém o observava. As paredes do quarto pareciam mais frias e cada sombra parecia ganhar vida. Ele fechava os olhos, mas um incômodo tomava conta de sua mente. A frase do pastor ecoava repetidamente: "Você não chutou apenas um livro, mas a chance de conhecer o propósito da sua vida." As horas se arrastaram. Às 3 da manhã, Lucas despertou de um pesadelo. Estava em um corredor escuro, correndo sem parar, e no final havia uma porta que brilhava intensamente. Mas, toda vez que tentava alcançá-la, seus pés ficavam presos no chão. Acordou suado, com a respiração acelerada e as mãos trêmulas. No dia seguinte, foi para a universidade como se nada tivesse acontecido. Porém, os olhares eram diferentes. Alguns colegas o aplaudiam pela ousadia, mas outros o encaravam com reprovação. E no fundo, aquilo o consumia.
O vídeo já tinha milhares de visualizações e seu nome circulava em grupos cristãos como exemplo de desprezo pela fé. À noite, sem conseguir se concentrar nos estudos, Lucas ouviu o sino da mesma igreja tocar. Um som simples, mas que dessa vez atravessou suas barreiras. Ele fechou os olhos e murmurou, quase sem perceber: "Por que isso ainda está na minha cabeça?" À noite, sem conseguir se concentrar nos estudos, Lucas ouviu o louvor da igreja atravessando as ruas do bairro. Aquelas vozes cantando juntas, embaladas por instrumentos simples, pareciam carregar algo que ele não conseguia explicar. O som não era apenas música, era como se um pedaço de paz tentasse romper a muralha que ele mesmo tinha erguido dentro do coração. Ele fechou os olhos por um instante e murmurou, quase sem perceber: "Por que isso ainda está na minha cabeça?" Mas o peso que carregava não o deixava em paz. O silêncio da casa, o vazio nos olhos da mãe quando tentava sorrir para esconder a dor, o afastamento dos poucos amigos de infância, tudo parecia gritar contra ele. E mesmo assim, naquela noite algo estava diferente. Era como se o louvor ecoasse não apenas nas ruas, mas também em seu íntimo, revelando uma fissura nas sombras que o prendiam. Lucas caminhou até a janela. A luz amarelada dos postes mal iluminava a rua, mas o som da igreja era cada vez mais nítido, como um chamado. Por um momento, pensou em fechar a janela, tapar os ouvidos e se refugiar nos fones de ouvido, como fazia sempre. Porém, não conseguiu. Ficou parado, imóvel, respirando fundo, como se cada nota da canção fosse um lembrete de algo que ele já tinha esquecido. Esperança. E foi nesse instante que lágrimas inesperadas rolaram pelo seu rosto. Não eram de tristeza apenas, mas de um misto de saudade e arrependimento. Saudade de quando ainda acreditava, saudade de quando sorria sem medo do amanhã. Ele tentou se recompor, mas a voz embargada escapou em meio ao choro. "Deus, se ainda existe saída, mostra para mim." As palavras mal tinham saído de seus lábios quando Lucas sentiu algo diferente no ar. Não era o frio da noite, nem o vento que passava pela janela aberta. Era como se um calor suave o envolvesse, trazendo paz em meio ao caos que carregava dentro. O louvor da igreja continuava, mas agora parecia direcionado somente a ele. Cada voz, cada acorde, ecoava em sua mente como uma resposta clara. Ele não estava sozinho. Sem pensar duas vezes, Lucas saiu de casa. Caminhou rápido pelas ruas estreitas até se aproximar do templo. A porta estava entreaberta, e a luz amarelada que vinha de dentro iluminava o chão gasto da calçada. Quando colocou o pé no degrau, suas mãos suavavam e o coração batia como se fosse explodir. Lá dentro, os irmãos cantavam com simplicidade, mas o ambiente carregava uma força inexplicável. Ele entrou devagar, com os olhos marejados. Alguns o olharam com surpresa, afinal fazia anos que ele não pisava ali. Mas ninguém disse nada, apenas continuaram a cantar. Lucas procurou um canto e, sem conseguir se conter, se ajoelhou. Pela primeira vez em muito tempo, orou de verdade. As palavras não vinham com beleza, nem com ordem, mas eram sinceras, carregadas de arrependimento e desejo de mudança. "Senhor, eu não sei mais como viver, mas se o Senhor me aceitar de volta, eu quero ser teu." Naquele momento, parecia que um peso enorme caiu de seus ombros. A escuridão que o oprimia já não tinha mais força. Ele chorava, mas não de desespero. Era um choro de alívio, de reencontro. E dali em diante, sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas encontrou naquele lugar, naquela oração simples, a resposta que tanto buscava. Deus ainda o amava e nunca havia desistido dele. Existe um texto bíblico que traz muito luz ao que aconteceu com Lucas. "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Salmos 34, 18. Essas palavras agora faziam sentido. Lucas compreendeu que, mesmo tendo zombado da fé, chutado a Bíblia e tentado viver longe de Deus, o Senhor ainda estava disposto a perdoá-lo e recebê-lo de volta. Não se tratava de religião, mas de um encontro pessoal com aquele que pode transformar qualquer vida. E talvez essa seja também a mensagem para você hoje. Não importa o que você já fez, o quanto se afastou, ou até mesmo se negou a acreditar. Deus nunca desistiu de você. Ele continua com os braços abertos,
pronto para restaurar e dar um novo começo. Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te agradeço porque o teu amor vai além dos meus erros. Assim como o Gustavo encontrou perdão e transformação diante do teu altar, eu peço que o Senhor também alcance cada pessoa que está ouvindo essa oração. Que todo coração pesado encontre alívio, que todo espírito aflito encontre paz e que a tua presença seja real na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Se essa história falou com você, deixe um glória a Deus nos comentários e compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal onde o milagre começa. Assim, a mensagem de esperança pode alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir que Deus continua agindo, mesmo nos lugares e momentos mais inesperados.